Pessoal, eu quero atualizar uma informação para vocês aqui também, que chega para a gente, de que o presidente russo, Vladimir Putin, e Benjamin Netanyahu tiveram pela primeira vez uma conversa, um diálogo sobre essa guerra contra o Hamas. Essa informação chega, então, pelas agências internacionais, e aí tem o seguinte: o lado israelense foi informado dos pontos essenciais discutidos hoje por telefone com os líderes da Palestina, do Egito, do Irã e da Síria, porque o Kremlin também fez contato com essas outras autoridades. Mantém relações com todas elas, tanto com aqueles que estariam aliados e que não são favoráveis a Israel, quanto também com o primeiro-ministro israelense. Segundo a Rússia, a conversa com Netanyahu focou na situação de crise resultante da escalada brutal do conflito israelense e palestino. O Vladimir Putin, segundo as informações, ofereceu condolências às famílias e também aos amigos dos israelenses mortos e disse que a Rússia vai tomar medidas para impedir uma nova escalada da violência e prevenir uma catástrofe humanitária na faixa de Gaza. Eu quero já trazer esse assunto com o Alexandre Ostroviec, que é administrador com formação em economia e política externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, professor. Eu quero saber se eu mencionei o teu sobrenome corretamente. Sim, então, boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Ostroviec. É complicado, mas você falou perfeitamente. Tá certo, então a gente já pode seguir. Eu queria entender como que o senhor avalia essa demonstração de condolências e até um certo apoio ali de Vladimir Putin ao Estado de Israel. E eu digo não um apoio direto, claro, mas um apoio para se buscar um diálogo com essas outras nações que hoje simbolizariam uma oposição a Israel, um adversário. Então, historicamente, não há uma grande animosidade, nenhum problema grave entre Putin e o Estado de Israel. Inclusive, Israel possui muitos imigrantes russos que falam russo, mais de 1 milhão de imigrantes que vieram da ex-União Soviética. Isso existe um laço aí cultural entre Israel e Rússia. E Israel tomou cuidado de manter uma certa ambiguidade no recente conflito na Ucrânia. É um país muito pequeno, que depende muito de ter boas relações com a Rússia, que tem uma ascendência muito grande na Síria, por exemplo. Sabe que o espaço aéreo sírio é controlado pelos russos. Tem mantido essa política de simpatizar com a Ucrânia, mas também não antagonizar diretamente a Rússia. Agora, não tem dúvida que Putin, apesar de que todas as evidências mostram que não tinha nada a ver com esse ataque do Hamas, algumas teorias da conspiração por aí, mas não me parece ter sentido, ele não deixa de se beneficiar indiretamente pelo conflito atual, porque, claro, o conflito atual tira as atenções do mundo ocidental sobre a guerra na Ucrânia. Então, se tiver Estados Unidos, Europa, com a sua atenção dividida, focando menos na Ucrânia, isso acaba sendo bom para Putin. Professor, o Alan Gani, nosso comentarista, gostaria de te fazer uma pergunta. Vai lá, Gani. Boa tarde, professor. A gente sabe que uma incursão terrestre não é nada fácil. Isso significa que pode morrer soldados israelenses, civis palestinos, escalar o conflito entrando outros países e não necessariamente conseguir acabar com o Hamas. Diante da complexidade da situação, o senhor acredita que é a melhor resposta que Israel pode dar em relação a este ataque brutal terrorista do Hamas? Então, infelizmente, não tem boas opções para Israel. Não existe uma opção clara, uma opção muito fácil na mesa. Não tem ninguém dá uma ideia melhor. O fato é que Israel tem buscado uma política, historicamente, de tentar acalmar o conflito o máximo possível. Tanto é que Israel deixou a faixa de Gaza há 20 anos já, desde 2005. Israel se retirou unilateralmente, falou, olha, vamos sair da faixa de Gaza, vamos tirar todos os soldados daqui. Inclusive, havia 9 mil judeus morando na faixa de Gaza. Isso foi na época do governo do primeiro-ministro Ariel Sharon, em 2005. Ele arrancou esses judeus à força. Tinha imagens do exército entrando em Gaza, arrancando os judeus de lá, tirando e falando, olha, vamos eliminar todos os motivos aqui para os palestinos nos odiarem, vamos nos retirar de Gaza, esperando que houvesse do outro lado uma moderação, que desse sentido a Gaza ia começar a se desenvolver economicamente, ia começar a ter escolas, hospitais, empregos, e as pessoas iam começar a buscar paz. Não foi isso que aconteceu, como a gente sabe bem. Em 2006, Hamas toma o poder em Gaza, mata a sua oposição da Fatah, o grupo mais moderado,
e transforma Gaza numa gigantesca base militar, pega toda a ajuda humanitária, o concreto que era enviado para fazer escolas e constrói túneis para atacar Israel. Tem vídeos famosos do Hamas, o próprio Hamas se gabando de cavar os canos de PVC, os canos que foram doados pela União Europeia para levar água para a população palestina. O Hamas fazendo vídeos de propaganda se gabando deles arrancar esses canos e fazer foguetes, mísseis e armas. Então, o que você tem hoje é uma faixa muito povoada por mais de 2 milhões de palestinos, a grande maioria não tem nada a ver com terrorismo, e você tem um grupo aí de algumas dezenas de milhares de militantes, de terroristas do Hamas, que fizeram esse atentado horrível que a gente viu na semana passada. E Israel, basicamente, tem apenas 3 opções. Ou não fazer nada e dar carta branca e falar, olha, nos matem à vontade, entrem na nossa cidade, matem nossos civis, estuprem nossas mulheres, cortem a cabeça dos nossos nenéns, coisa que nenhum país do mundo aceitaria, ninguém no Brasil aceitaria isso. Ou então, um bombardeio localizado, cirúrgico em Gaza, a exemplo do que ocorreu nas últimas rodadas de violência, que também não resolveria, porque manteria o Hamas no controle de Gaza e no controle da população palestina, ou então entrar por terra, que é uma operação dificílima. Certamente nessa operação vão morrer muitos israelenses, certamente vão morrer muitos mais palestinos, e é exatamente isso que o Hamas quer, é exatamente isso que os líderes do Hamas, que inclusive nem estão em Gaza, os líderes do Hamas estão nas suas mansões no Cairo, na Síria, nas suas mansões no Catar, comandando à distância a tropa de choque. É exatamente isso o cálculo do Hamas. Cada soldado israelense que eles matarem são pontos de vitória para eles, cada civil israelense que eles matarem são pontos de vitória, e cada civil palestino que morrer, aos olhos do Hamas, também são pontos de vitória aos olhos da mídia. Você, telespectador, vai ver as imagens realmente chocantes do sofrimento real do povo palestino, e isso para o Hamas também é uma vitória. Prova disso é que o Hamas tem já imagens de satélite impedindo, inclusive, a evacuação de civis. Israel decretou os corredores humanitários, falando, olha, nós vamos entrar por essa região aqui para tentar limpar a estrutura terrorista, para os civis passarem. E o Hamas bloqueou essa passagem. O Hamas não interessa salvar os civis de Gaza, só interessa o máximo de sangue possível para estimular o ódio e voltar a opinião pública contra Israel. Agora, 4h32 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Eu queria trazer também, durante essa nossa conversa, as imagens de um hospital que fica ali em Khan Yunis, na região sul da faixa de Gaza. Esse hospital tem ficado abarrotado nos últimos dias por conta da quantidade de pessoas feridas que chegam até lá para serem atendidas depois dos ataques e do contra-ataque israelense contra a faixa de Gaza, e também dos atendimentos das pessoas que vivem naquela região. Houve um deslocamento muito intenso do norte para o sul, como a gente vem contando aqui para você, e é claro que isso vai sobrecarregando todos os serviços que estão dentro deste território. Inclusive, o fornecimento de água, ele foi devolvido no último fim de semana pelas autoridades israelenses, mas não é algo que seria contínuo. Pode ser uma ação provisória, exatamente devolvendo esse fornecimento para a região sul, para que as pessoas se vejam obrigadas a sair da região norte e seguir para lá. Porque sem o fornecimento ali, o convívio, né, a vivência se tornaria praticamente insustentável, mais do que já está. Então, embora haja até uma tentativa do grupo terrorista Hamas em impedir que as pessoas saiam desses locais, com essa estratégia se espera pelas autoridades israelenses que cada vez mais pessoas possam seguir para a região sul. Só que isso, por outro lado, acaba também sobrecarregando hospitais como esse de Khan Yunis, que fica muito próximo ali também da fronteira com o Egito. Então, muitas pessoas passam por esse local para seguir ali para a cidade que fica bem ao lado da fronteira e que estão à espera agora ou de um corredor humanitário e principalmente aquelas pessoas que queiram ser repatriadas. Professor, a gente sabe que, segundo informações, né, o grupo terrorista Hamas teria cerca aí entre 30 e 40 mil homens, um número infinitamente menor se a gente comparar com o poderio israelense. Então, a gente está falando em cerca de 300 mil, 400 mil homens. Eu queria aproveitar que nós estávamos comentando sobre essa estratégia que o Hamas tem, inclusive de os próprios civis palestinos aparecerem mortos para gerar, né, uma comoção internacional. Essa questão, essa diferença de poderio também coloca uma pressão do direito internacional
internacional sobre Israel exatamente por esse motivo, porque se Israel resolver usar todas as suas armas e pessoas para atuar no território de Gaza, isso poderia provocar uma espécie de terra arrasada por lá? Felizmente, Israel não é o Hamas. Israel é um Estado organizado, um Estado civilizado que comete os seus excessos, sim, ele não é perfeito, como nenhum país do mundo é, mas que opera dentro das leis internacionais, das normas do combate. Então, o Hamas, por outro lado, é um grupo genocida, terrorista, assassino. O Hamas busca matar o máximo de pessoas possíveis, dos dois lados, para alimentar a raiva, o rancor e manter a sua causa viva. Certamente Israel tem um poderio muito maior de exército convencional. Claro que se Israel quisesse acabar com Gaza, Israel faria isso em 2 dias. Se Israel usasse o seu poderio de verdade, em 2 dias não haveria mais ninguém vivo em Gaza. Mas essa não é a natureza do Estado de Israel. A natureza do Estado de Israel é tentar atacar os terroristas dentro do possível, com o menor número de baixas civis possível, o que numa guerra nunca dá para fazer completamente. Não existe nenhuma guerra limpinha, digamos assim. Infelizmente, os terroristas do Hamas, ao contrário do exército israelense, que estão uniformizados nas suas bases, claramente identificados, os terroristas do Hamas, eles estão, nas próprias palavras dos líderes do Hamas, escondidos debaixo das escolas, dos hospitais, com lança-mísseis, atrás dos prédios de civis palestinos. Então, é um cálculo para dissuadir o exército israelense. Daí que vem aquela falsa comparação que muita gente faz, um absurdo, dizendo que se morrem civis dos dois lados, então eles são iguais. Não, isso não procede. E a intenção conta, a intenção importa. Se você tem de um lado um exército buscando o mínimo de baixas possíveis, mas dentro da realidade da guerra, avisando os civis, criando corredores humanitários, evitando ataques quando está claro que vai ter civis no lugar, mas podendo acontecer acidentes, claro, pode acontecer. E do outro lado, você tem um grupo assassino que deliberadamente visa matar o máximo de civis possíveis, que fez operações militares para matar civis inocentes, entrou num concerto de música para matar jovens inocentes, 250 jovens, entra em refeitório de kibbutz, entra na cama, no quarto de nenéns, corta a cabeça de nenéns, é completamente assimétrica essa guerra. Então, Israel vai ter que fazer o que é possível, mas nós vamos ter que entender que numa guerra vai haver cenas fortes. Infelizmente, esperamos que isso acabe o mais rápido possível. O povo palestino está sofrendo muito, é um povo muito sofrido, que merece ter dignidade, merece ter um bom nível de vida. Porém, enquanto tiver o domínio do Hamas, que é o verdadeiro culpado por essa situação, isso não vai ser possível. Professor, o Luiz Felipe Dávila tem uma pergunta para o senhor também. Vai lá, Dávila. Alexandre, boa tarde. Prazer falar com você. Agora eu começo a ver uma movimentação da Turquia tentando intermediar essa disputa e fazer um apelo para o Hamas liberar os 200 reféns israelenses que estão sob domínio deles. Essa seria uma vitória diplomática extraordinária se eles conseguissem fazer isso. Você acha que essa é uma forma para terminar mais rapidamente esse combate ou não? Acho que a pergunta que tem que ser feita para as lideranças palestinas é a seguinte: vocês aceitam que exista um Estado de Israel livre, lado a lado com o Estado da Palestina, sim ou não? O Fatah, o lado moderado da autoridade palestina, claramente diz que sim. A política moderada do Fatah aceita a existência do Estado de Israel e estão negociando a solução de ter 2 países. Os palestinos vão ter a Palestina, para viver em segurança, em paz, e Israel, o povo judeu tem Israel. O Hamas não aceita. Então, imagina você ter um vizinho que é um psicopata que fala que o único objetivo dele é sua destruição. Ele não vai descansar enquanto ele entrar na sua casa e matar a sua família inteira. Com esse vizinho, não tem como ter paz. Se o Hamas mudou de posicionamento e passa a aceitar a existência de Israel e que é agora um Estado palestino lado a lado de Israel, coisa que não fez nos últimos 20 anos, porque, lembramos, o Hamas governa Gaza quase 20 anos. Não tem 1 centímetro lá ocupado por Israel, não tem um soldado de Israel, não tem um judeu em Gaza. Eles usaram esses 20 anos só para treinar as crianças a matar, só para doutrinar, só para construir mísseis. Agora, a sua pergunta é boa. Se porventura o Hamas decidir que vai soltar os reféns, isso seria uma grande mudança do cenário. Certamente haveria alguma reciprocidade de Israel. Pode se negociar. Eu não falo para Israel, claro, nenhum poder, nenhuma autoridade disso,
Mas não seria difícil imaginar, talvez um cessar-fogo, começar uma nova rodada de negociações, poderia se abrir uma janela de conversa. E certamente seria a melhor solução para reduzir o sofrimento da população de Gaza. Se libertar os reféns, muda bastante de figura. Piperno. Professor, o senhor acaba de citar palestinos moderados, e é sempre bom a gente lembrar que a OLP, até muito antes dos acordos de Oslo, em 93, aliás, desde 1988, ela reconhece a existência do Estado de Israel. E aí, professor, o senhor também fez um diagnóstico muito correto sobre Israel, um Estado civilizado, versus um grupo, no caso Hamas, terrorista, sanguinário, absolutamente incivilizado. Mas o senhor também cita, professor, um personagem que ele é abominado por todos os palestinos, sejam eles moderados ou radicais, que era o ex-primeiro-ministro Ariel Sharon, que, por sinal, comandava a defesa de Israel em 1982, quando ocorreram os massacres de Sabra e Shatila lá no Líbano, que mataram 2 mil palestinos. Então, professor, assim, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: Israel, obviamente, tem todo o direito de caçar os terroristas e exterminá-los. Israel, repito, foi um Estado que acabou de ser agredido de forma cruel por esses terroristas. Agora, pensando já no pós-guerra, professor, qual seria o tipo de concessão que Israel estaria disposto a fazer até para que se buscasse verdadeiramente uma solução de paz? Estaria, por exemplo, disposto a acabar com os assentamentos lá na Cisjordânia para que, a partir disso, a Palestina possa construir o seu Estado? Aliás, você tocou um ponto importante, que é o seguinte: deve a paz ser feita somente com figuras moderadas, figuras palatáveis, digamos assim? Não. A história nos mostra que a gente faz a paz com o inimigo. Com o amigo não precisa fazer a paz, porque já é amigo. Então, historicamente, é muito curioso isso. Foram justamente os primeiros ministros considerados mais de linha dura que deram os maiores avanços para a paz. De 48, criação de Israel, até o meados da década de 70, Israel estava em guerra oficialmente com todos os vizinhos. Quem fez o primeiro tratado de paz foi o primeiro-ministro de direita, considerado linha dura, Menachem Begin, que fez a paz com o Sadat. Depois, quando vieram os acordos de Oslo, que o primeiro-ministro Rabin assinou e apertou a mão do líder, até então era considerado o grande líder terrorista palestino, Yasser Arafat, um líder guerrilheiro, um líder que comandou atentados terroristas e que tinha sangue nas mãos. E o Rabin falava isso: olha, a gente faz a paz com o inimigo. Amigo não precisa fazer a paz nenhuma. A mesma coisa o Ariel Sharon, que foi um líder linha dura, ele foi um grande general na Guerra de 73, em 82 ele tem um papel muito controverso. Realmente ocorreram no livro o massacre de Sabra e Shatila, só lembrando que os massacres foram cometidos por milícias cristãs, tá? Não houve massacre por parte do exército israelense. A acusação sobre Israel é de que Israel não teria impedido, teria fechado os olhos, teria não visto a tempo, mas quem perpetrou o massacre de Sabra e Shatila foram as milícias cristãs libanesas sobre os refugiados muçulmanos do Líbano. Tá? Não deixa tirar a culpa de Israel, a responsabilidade, mas não foi Israel que perpetrou. Em termos de concessões, obviamente, novamente eu não falo por Israel, mas a história mostra que Israel sempre esteve muito disposto a fazer concessões. Por exemplo, na Guerra de 67, Israel conquista o deserto do Sinai, ou seja, Israel triplica de tamanho. Quem olhar o mapa vai ver lá, só o deserto do Sinai é o dobro do tamanho de todo o território de Israel, que por sua vez é do tamanho de Sergipe. Estamos falando de uma região muito pequena. E quando o Egito sinaliza que pode fazer a paz, Israel entrega todo o deserto do Sinai com gás natural, com petróleo, em troca da paz. Depois Israel faz a paz com a Jordânia, e depois diferentes primeiros ministros israelenses tentam fazer a paz com os palestinos, por exemplo, Isaac Rabin, depois Shimon Peres. Ehud Barak oferece 93% da Cisjordânia e 100% de Gaza. E depois você tem Ehud Olmert, que pega e fala o seguinte: palestinos, vocês querem Cisjordânia e Gaza, certo? Beleza. Eu vou oferecer para vocês 97% da Cisjordânia e eu vou te dar terras em troca. Vocês não vão perder nada, vão ficar com 100% e 100% de gás. Então, 100% do território que vocês estão pedindo, eu ofereci e coloco a proposta na mesa. A liderança palestina, ela sai da mesa sem nenhuma contraproposta,
e, em troca, recebe uma onda de terrorismo e atentados suicidas sem precedentes. Então, Israel sempre se mostrou muito disposto a fazer a paz, e sempre que tiver um país árabe aberto a isso, como tem visto aí no Golfo, diferentes países começando a normalizar relações, Sudão, Marrocos, etc., vai acontecer. Professor, eu peço só que o senhor aguarde um momento, que tem mais uma última pergunta aqui para o senhor. Eu só quero trazer uma notícia para você que nos acompanha ao longo aqui da nossa cobertura. O exército de Israel, ele negou que venha disparando mísseis contra civis palestinos, incluindo aqueles que tentam se deslocar do norte para o sul da faixa de Gaza. Havia a informação de que essas famílias tinham dificuldades e estavam correndo riscos para se deslocar ali do norte ao sul de Gaza por conta de ataques e bombardeios que continuavam sendo feitos pelas autoridades israelenses, e o que colocaria a vida dessas pessoas em risco, né? Ou seja, ou faria que mesmo diante da vontade de sair daquele local, que elas não pudessem chegar ao seu destino por conta desses ataques. As autoridades israelenses disseram que isso não estaria acontecendo, que na verdade seria o grupo terrorista Hamas quem estaria utilizando pessoas como escudo humano, ao impedir que elas se deslocassem ou recomendando que elas permanecessem ali naqueles locais, justamente como uma possível estratégia de gerar até certa comoção caso essas pessoas civis sejam mortos por conta dos ataques feitos pelo exército israelense. A gente até comentou isso aqui com o professor Alexandre. Uma última pergunta para o senhor, professor, que vem do Gustavo Segré. Vai lá, Segré, para a gente arrematar. Professor Alexandre, obrigado pelo seu conhecimento e seu tempo. Eu gostaria de fazer primeiro um quadro de situação e logo a pergunta. Hoje tem 2 milhões de palestinos morando em Israel. Tem uma situação complexa, porque o Hamas tinha mencionado que não ia atacar aos israelenses e sim defender a sua tessitura, o seu domínio para exterminar Israel como Estado, mas não atacando os civis de Israel. Uma possibilidade seria Israel ir contra o extermínio dos líderes do Hamas, mas nesse caso, e aqui a pergunta, seria possível supor que uma vez detonados esses líderes terroristas do Hamas, uma opção seja devolver a faixa de Gaza para a autoridade palestina para que eles administrem esse território e reconhecer de uma vez o Estado da Palestina? Excelente pergunta. Só voltando um pouco no ponto anterior, se a gente usar um pouco a lógica e o bom senso dos interesses de cada parte, eu não estou falando aqui de quem é bonzinho, quem é malvado, mas simplesmente os interesses. A quem interessa que os refugiados, que os civis palestinos fiquem onde estão? Do ponto de vista de Israel, se Israel facilitar um corredor humanitário, os civis saírem de Gaza, forem para o Egito, até acabar os conflitos, para ficarem em segurança, mesmo com apoio material dos Estados Unidos, Israel, para mantê-los bem supridos e em segurança. Se os civis saem de Gaza, é o melhor cenário que pode acontecer para Israel. Israel entra em Gaza e acaba com Hamas em 2 dias. Arrasa com Hamas. Então, e a quem interessa que os civis fiquem lá presos, que se mantenham como escudos humanos? Interessa ao Hamas. Então, o último grupo que gostaria que os civis saíssem, porque sabe que seria o suicídio deles, é o Hamas. Se os civis de Gaza saem e fica só os militantes, lá só os terroristas, eles são aniquilados em pouco tempo por um exército convencional. Então, a grande esperança do Hamas é manter a sua estratégia de morte, de cálculo nefasto aí, de manter os civis lá, os Hamas se esconderem nos esgotos, nos túneis, atrás das mesquitas, embaixo das escolas, para poder segurar o exército de Israel e eles se manterem no poder. Sobre a pergunta que foi feita, vamos supor que Israel entre em Gaza e acaba com muito custo limpando rua por rua, casa por casa, túneis também. Estima que o Hamas tem mais de 500 quilômetros de túnel. Nas palavras dos próprios líderes, eles se gabam de ter mais túneis do que o metrô de Londres. Então, é uma guerra não só 2D, né, quando a gente vê o mapa por cima, é uma guerra 3D. Tem os prédios, tem o embaixo. É muito difícil de lutar nessa região, mas não tem jeito. Se Israel quiser se livrar desse grupo terrorista para sempre, vai ter que entrar, não tem outro caminho. E fica a pergunta, quem entraria no lugar? É claro que Israel poderia eventualmente entrar e aí nomear alguém da autoridade palestina, mas isso teria que pensar um pouco qual a legitimidade que esse grupo vai ter. Se Israel acaba com Hamas e coloca um outro lá e fala, agora vocês mandam, será que ele vai ser bem aceito pela população? Então, existe uma questão de liderança,
Claro que é muito importante, mesmo para quem gosta de Israel, para quem gosta da causa palestina, e você pode apoiar ambos, tá? Você pode ser a favor do Estado seguro de Israel e também você pode ser a favor dos direitos palestinos. O que não pode é defender um grupo psicopata, assassino, terrorista, como o Hamas, que passa pano, ou qualquer tipo de massa, mas veja bem, mas eles são um grupo de resistência, não tem nada disso. Então, o que é importante é que tenha um único governo na Palestina, é muito importante que a liderança seja moderada, de preferência uma liderança eleita democraticamente, para ter legitimidade, e que essa liderança fale por todo o povo palestino, fale por Gaza, fale pela Cisjordânia e negocie em bloco com Israel para que qualquer solução que se chegue dê para implantar na vida real. Professor, muito obrigado por conversar conosco nessa edição aqui do 3 em 1. Até breve. Espero que a gente possa também analisar outros cenários no futuro. Muito obrigado. Um abraço.